Olá, meu nome é Washington, eu sou engenheiro agrônomo, faço parte da equipe técnica do Bahia Produtiva do SEDASB. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula sobre biogel, sobre sua importância, o modo de preparo e como utilizá-lo na agricultura. Estamos no município de Anagé hoje, na propriedade de seu Eduardo Rocha, da comunidade de Poços. E teremos o técnico, Terêncio, que faz parte também da equipe técnica do SEDASB, para estar contribuindo com a gente nesse dia para realizar essa videoaula. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Terêncio, eu sou técnico agrícola, faço parte da equipe técnica do SEDASB e estou aqui hoje para contribuir com a Bahia Produtiva para falar sobre o biogel. Agora a gente vai falar o que é o biogel. O biogel é um biofermentado. É um produto que a gente faz na própria propriedade de um agricultor ou de qualquer agricultura. O biogel que eu trabalho, a gente não pode colocar nele nada que vá de encontro à vida. Por quê? Porque o biogel ele é um banco de bactérias viva. A gente vai cultivar essas bactérias para nos ajudar no processo na nossa propriedade de produção. Então, eu não utilizo no meu biogel nada que vá de encontro à vida que mata, como extrato de ninho, pimenta, folha de casca de laranja, porque solta substância tóxica que vai matar as bactérias. Então, por ser um banco de bactérias viva, ele vai fazer com que a matéria orgânica do solo ela se decompõe. Então, eu não posso trabalhar com biogel aonde tem pouca matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica tem, mais ele vai atuar com mais vigor, né? Por quê? Porque ele está transformando a matéria orgânica naquilo que a planta precisa para se alimentar. A gente tem que definir que não pode trabalhar junto com produtos químicos, junto com produtos que a gente utiliza na agricultura convencional, que são os venenos. Então isso a gente tem que deixar bem claro, né? A gente não pode ter na nossa ideia que o biogel ele é usado no tratamento, no curativo. Biogel é um trabalho que a gente faz na prevenção, né? A gente, quando começa a fazer nossas lavouras, começa a trabalhar na nossa propriedade, a gente já vai trabalhando com o biogel, porque ele vai dar condição para que a planta não seja atacada por pragas e doenças. Então ele não é curativo, ele é preventivo, né? Então, a gente pensando dessa forma, a gente não vai utilizar o biogel na questão de quando eu já estou com a planta, com minha lavoura atacada, eu já começar com biogel. A gente começa com biogel desde o primeiro passo, quando você vai começar a fazer os primeiros tratos cultural, né, na sua lavoura, no seu roçado. Qual a tradução mais assim científica disso aí? A tradução é que bio é vida, gel é terra. Então eu trabalhando com biogel, eu vou estar trazendo para a vida e para a terra mais vida, proporcionando um melhor manejo dessa matéria que a gente tem no solo, né? E aí nos dá maior capacidade de produção, porque na natureza, quanto mais vida a gente tiver no solo, mais capacidade e mais fácil é a nossa condição para produzir, né? Então essa que é toda a importância do biogel. É um biofermentado, como eu já falei, né? Um biofertilizante, e que a gente utiliza no dia a dia. E na nossa propriedade, a gente vai ficar usando ele todo o tempo, né? Quanto mais a gente usar, melhor vai ser para as nossas lavouras, para a nossa terra, para o nosso solo, né? Porque ele vai trazer condições ideais para que a gente possa trabalhar. Como é que ele é feito, o biogel? O biogel ele é feito com água, né? Esterco de animal ruminante. Para você fazer o biogel, você tem que ter esterco de animal ruminante, que é aquele animal que come e rumina. Não é só, por exemplo, o animal como os cavalos, jumento, essas coisas, eles não ruminam. Ele come e defeca sem ruminar. Esse aí não é muito bom para utilizar no biogel. Uma outra forma também da gente fazer o biogel é usar o rumen do animal.
quando a gente está em uma comunidade, numa propriedade, que costuma, assim, um vizinho, ou até mesmo a gente, abater uma cabra, abater uma ovelha, abater uma vaca, a gente pode usar o rumen, aquilo que está dentro, né, da barriga do animal. Por quê? Porque ali tem uma quantidade de bactérias maior, mas tem muito mais bactéria viva do que a partir do momento que o animal vai lá e defeca no seu curral, no seu estábulo. Então, aí tem duas diferenças. Quando você vai fazer o biogel com esterco, você usa a proporção de 70 litros de água e 30 litros de esterco para cada 100 litros de biogel. Quando você vai fazer o biogel com rumen de animal, por o rumen ter uma quantidade de bactérias quantidade maior de bactérias vivas, você vai só colocar 20 litros de rumen do animal e 80 litros de água. Por quê? Porque ele fica um biogel mais forte, porque tem muito mais bactéria viva. A outra questão é, você também precisa pegar esse esterco o mais cedo possível. Por quê? Quando o animal defeca, ele está com uma quantidade de bactérias vivas. A partir do momento que vai dando sol em cima daquele esterco e ele vai secando, as bactérias vão morrendo. Então, se a minha prioridade é ter um banco de bactéria, quanto mais bactéria viva, quanto mais tipo de bactéria que eu tiver, melhor para o meu biogel. Uma vez que eu fizer o biogel, aí eu vou ter que aguardar um pouco para ele maturar, para ele começar o processo de fermentação e ficar pronto para que eu possa utilizar no solo, né? Porque não posso fazer um biogel hoje e amanhã já começar a usar ele, que a fermentação ainda não foi concretizada, não foi concluída, né? Para tornar o biogel eficiente. Um outro detalhe que eu tenho que prestar atenção é, eu vou fazer o biogel de que tamanho? O tamanho do biogel vai depender do que eu estou necessitando na minha propriedade. Se eu tenho uma propriedade onde eu vou usar muito biogel, tenho muita lavoura, quero usar na pastagem, eu vou fazer um biogel maior. Mas se eu não tenho necessidade, eu posso fazer ele menor. Por isso que aqui a gente está falando de biogel de 100. Por quê? Porque a gente fazendo o biogel de 100, se eu quiser aumentar, só é multiplicar cada vez mais. Se eu quiser fazer um biogel menor, só é eu dividir na proporção que eu quero fazer. Na hora que a gente começa a pensar em fazer um biogel em nossa propriedade, a gente vai ter que seguir alguns passos, né? O primeiro passo, definir o tamanho do biogel que eu vou fazer. Se eu quero fazer um biogel de 100, ou de 200, ou de 500, o tamanho que eu quero fazer. Por quê? Porque para eu definindo isso, o tamanho do meu biogel, eu vou definir o tamanho do vasilhame que eu vou utilizar para fazer esse biogel. É interessante que você use um vasilhame para fazer o biogel, que ele tenha 1,5 vezes o valor do biogel. Então, se eu for fazer um biogel de 100, eu preciso de um vasilhame que caiba pelo menos 150 litros de água, de biogel de produto. Por quê? Depois que eu construir meu biogel e que ele começar a fermentar, eu vou passar para uma outra fase, que é o que a gente chama enriquecimento do biogel. Então eu preciso botar mais coisa dentro. Se eu utilizo um vasilhame pequeno, ele vai transbordar e eu vou perder meu biogel, né? O outro passo fundamental que a gente vai ter que escolher é o local onde eu vou fazer esse biogel. Esse biogel a gente tem que fazer num local onde não seja muito próximo à residência que mora e ao contrário do vento. O vento não pode estar tocando para o lado da residência, porque no processo de fermentação vai soltar um cheirinho. Algumas pessoas acham desagradável, outras nem tanto. Então é fundamental que você escolha o local que não bata o sol, que não bata o vento tocando para a casa onde você mora. Você escolheu o local, escolheu o vasilhame, você aí já vai começar a preparar seu biogel. Bem, aqui são os ingredientes que a gente vai usar para fazer esse biogel de 100 litros. Né? Aqui tem cerca de 30 litros de esterco fresco, né, de animal ruminante. Aqui eu tenho pó de rocha,
que esse pó de rocha eu posso utilizar de qualquer rocha, de poço artesiano, né, que quando abrir um poço artesiano sai aquele pozinho de rocha. Eu posso utilizar também de pó de brita, se eu chegar no local onde vende pó de brita, pegar o pó de rocha. Ou posso também comprar no mercado um produto chamado MB4. Esse MB4 é um pó de rocha e o que a gente tem conhecimento é o melhor pó de rocha que existe no mercado para a gente conseguir para comprar, é o pó de rocha MB4. Mas se eu não tiver o MB4, eu vou deixar de fazer meu biogel? Não. Eu posso usar um pó de rocha de poço artesiano, eu posso usar um pó de rocha de britadeira, eu posso usar um pó de rocha onde estiver cortando alguma rocha, alguma empresa cortando mármore, que tudo vai me servir. Eu vou utilizar também a cinza de fogão. Agora, para eu utilizar a cinza de fogão, ela tem que estar sem carvão, ela não pode ter muito carvão, porque o carvão, a gente sabe que o carvão ele não se decompõe na natureza, né? Ele não apodrece. Ela não pode ser de local, a cinza obtida de um local, de uma olaria ou de uma padaria, de uma coisa que queima muito plástico, porque como eu falei para vocês, biogel é um banco de bactéria viva. E eu prezo por todo tipo de vida que tem no biogel. Se eu trago qualquer substância tóxica que vai atrapalhar o desempenho da minha vida dentro do biogel, eu não posso colocar, né? Eu tenho também aqui o soro de leite, né? Que quando eu faço um requeijão, uma manteiga, uma palhada na minha propriedade, eu posso estar utilizando o soro de leite, né? Eu posso estar utilizando também, que a gente não conseguiu aqui nesse momento, mas posso estar utilizando água de mandioca, né? Para poder fazer o enriquecimento do biogel. Essa água de mandioca eu tenho que tomar um cuidado, porque a água de mandioca, ela possui um veneno chamado ácido cianídrico, que é o veneno que tem na mandioca, e quando a gente dá mandioca muito fresca para porco, para galinha, costuma chumbar. Então eu preciso retirar. Como é que eu faço para retirar esse veneno da água de mandioca? Eu pego uma quantidade de água de mandioca, coloco num vasilhame e deixo lá por 5 dias. E vou mexendo a cada dia. O ácido cianídrico, por ser uma substância volátil, vai evaporar e minha água de mandioca vai estar pronta para eu colocar no biogel ou para eu utilizar como alimento para os porcos, galinha, gado, qualquer coisa. Além disso também, eu tenho aqui um pouco de fubá de milho. O fubá de milho, ele vai ser para quê? Para alimentar o meu biogel. Porque se eu estou fazendo um banco de bactéria viva, aonde eu tenho que estar criando minhas bactérias, para eu ter vida, eu preciso ter alimento. Se eu não tenho como alimentar as minhas bactérias que eu estou criando ali dentro do meu biofermentado, elas vão morrer de fome, né? Então eu uso aqui o fubá de milho. Ah, mas se eu não tiver fubá de milho, eu posso ter farinha de mandioca, eu posso pegar o arroz e cozinhar o arroz. Agora, quando eu for fazer o processo de cozinhar o arroz ou cozinhar o macarrão, eu não posso usar tempero. Tem que ser só na água purinha. Cozinhou, eu vou colocar. Para um biogel de 100, a gente coloca 1 kg de qualquer um desse amido, né, que a gente usa amido, de milho, farinha, o arroz, por semana. Eu não preciso estar botando direto. Então eu vou escolher um dia da semana, vamos dizer, eu escolho a segunda-feira. Então a segunda-feira eu vou estar botando a alimentação para o meu biogel. Então eu tenho que ter esse cuidado. Toda segunda-feira eu vou ter que botar essa comida. Uma outra coisa importante também que a gente tem que fazer com o biogel é, depois que eu adicionar esses ingredientes aqui com a água, eu vou ter que estar mexendo esse biogel, né? Então eu vou ter que mexer como? O ideal é que você mexa esse biogel 2 vezes por semana, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou construir uma pazinha de madeira, né? Uma coisa assim, um pedaço de pau, uma coisa para eu estar mexendo aqui esse biogel toda vez, todo dia. O ideal é que você mexa 2 vezes por dia, pela parte da manhã e pela parte da tarde. Ah, mas eu não posso estar mexendo todo dia, 2 vezes. É indispensável que você mexa 1 vez por dia seu biogel. Por quê? Por ele ser um banco de bactéria viva, umas bactérias que estão lá embaixo, no fundo do biogel, ela vai ter dificuldade de respirar. Então eu estou fazendo essa mexida para quê?
para que eu traga as bactérias que estão lá embaixo, no fundo do biogel para cima, levo as que estão cá em cima para baixo. Então, com isso, eu vou estar proporcionando melhor bem-estar para essa vida que está dentro, para esse banco que eu estou aqui criando de bactérias, né? Então, uma outra coisa que eu tenho que ter também em mente é que esse biogel, depois que eu adicionar aqueles ingredientes que estão ali, né, aqui com a água, ele, no máximo em 24 horas, ele vai começar a fermentar. Eu acho que todo agricultor, toda agricultora, todo homem do campo sabe o processo de quando está fermentando, né? Uma coisa está fermentando. Eu joguei aqui, fiz hoje aqui como a gente está fazendo. Quando chegar amanhã, cerca de 24 horas, 30 horas depois, vai começar a fermentar. Então, todo aquilo que é o bagaço, que a gente chama o bagaço do biogel, que está ali naquele esterco, vai estar aqui em cima, na parte de cima, boiando, né? E fofo, parecendo uma esponja de a gente usar para lavar louça. Aí eu sei que ele está fermentando. Então, ele estando fermentando, eu venho aqui e dou uma mexida. Ah, mas eu cheguei aqui de manhã para mexer meu biogel e vi que ele está assentado. O produto todo, a bagaceira, vai estar toda lá no fundo do biogel e só aquela água em cima escura. Isso a gente já está sabendo que o biogel ele não está cumprindo o seu processo de fermentação. Então eu tenho que estar atento a esse detalhe, porque eu tenho que botar ele para fermentar sempre. Como é que eu faço se ele não estiver fermentando? Eu vou usar uma substância ácida. Aí se eu jogo mais um pouco de soro de leite, que é ácido, ele vai começar a fermentar. Ah, não estou com soro de leite naquele dia. Então eu procuro o quê? Laranja, maracujá, alguma coisa que tenha acidez, faço uma calda de um meio litro mais ou menos e jogo aqui no biogel. Você jogou no biogel, 10, 12 horas depois ele já volta o processo de fermentação. Então o agricultor e a agricultora tem que estar sempre atento para o biogel estar sempre fermentando. Todo dia que ele chegar aqui para mexer seu biogel, ele vai observar que a bagaceira está aqui em cima e está fermentando, certo? Então, quando ele fizer isso, a partir do 10º dia mais ou menos, que ele começar a mexer, porque no início que ele vai mexer, e vocês vão ver aqui na hora que a gente estiver fazendo o preparo, ele vai estar com uma coloração meio esverdeada. A partir do momento que ele vai fermentando e essas bactérias vão maturando, essa parte esverdeada ela vai clareando e vai ficando mais branca. E vai chegar um ponto de ficar quase branco, totalmente branco, né? Aí ele está pronto, está maduro. Isso vai acontecer quando? Após o 21º dia do biogel. Se eu faço um biogel hoje, daqui a 21 dias ele vai estar maduro, já está pronto para eu utilizar, né? Então, nesse período, né, dos 21 dias, eu posso fazer aquilo que eu falei para vocês, o enriquecimento do biogel. Porque eu comecei meu biogel, vamos dizer assim, com uma força. Ah, mas eu quero fazer ele ficar o mais forte possível. Aí eu vou entrar com soro de leite, na proporção de 10 litros de soro de leite para cada biogel de 100. Eu posso colocar a água de mandioca, tirar do ácido cianídrico, o veneno, para cada 100 litros de água de biogel, eu colocar 10, né, litros de água de mandioca. Eu posso colocar e devo colocar também urina de gado, né, de vaca principalmente. Aí todo mundo sabe, é muito fácil colher urina de gado. Quando você vai tirar o leite de manhã, toda vaca começa a urinar. Aí você vai lá e colhe aquela urina e pode jogar 10 litros aqui, certo? Você pode fazer isso uma vez por mês. Não precisa estar fazendo muito sempre não, viu? Para não trazer algum dano, algum problema. Esse enriquecimento você precisa fazer só uma vez por mês. Uma outra coisa também que a gente faz é a captura de bactéria, né? Então eu posso capturar a bactéria para fazer. Como é que é essa captura? Cozinho arroz, levo para um lugar onde está, na beira de barragem, um lugar úmido, vai pegar aqueles bolor, no ponto 7 dias vai estar cheio de bolor, você vai trazer e jogar aqui dentro do seu biogel. Então o processo de construção do biogel é basicamente isso, né? Então você fez isso, o biogel está pronto, com 21 dias você já vai poder utilizar. Bem, como já foi falado, agora a gente vai dar continuidade e preparar o biogel. Eu estou aqui com o esterco
primeiramente eu coloquei a água, 70 litros de água dentro do vasilhame. Então eu tenho aqui agora o esterco, que a gente vai incorporar esse esterco junto com a água. Após eu ter colocado o esterco, que é os 30 litros de esterco, eu já comecei a ter os 100 litros. Então, como eu falei que eu vou ter que ter uma pazinha de madeira principalmente, uma coisa que a gente precisa ter em mente: eu não posso usar aqui aço, ferro, então enxada, pá, essas coisas eu não vou poder mexer meu biogel, porque sempre que eu falar de biogel, eu estou falando para você que eu tenho que preservar a vida. Eu quero vida dentro do meu biogel, vida dentro da minha propriedade, para que se torne mais fácil a minha capacidade de produção. Então, eu coloquei o biogel, eu coloquei aqui o esterco, então agora eu vou incorporar esse esterco com a água que está aqui dentro. Então eu vou mexer até que fique da forma uniforme, né? Então eu vou ter que estar dissolvendo aqui. Como eu tinha falado antes, quando a gente começa a preparar o biogel, a gente vê que vai ficar com um tom esverdeado, essa espuma esverdeada que você está vendo aqui. Por quê? Isso aqui é proveniente do sumo do capim, do verde da palma que o animal consumiu. Então, a partir do momento que esse biogel ele for amadurecendo, ele for maturando para estar em ponto de utilizar nas plantas, essa espuma que você está vendo esverdeada, essa espuma vai clarear, ela vai ficar com um tom bem mais branco, né? Então, eu incorporei bem aqui o esterco, né, fresco do animal com a água. Eu vou agora jogar os demais ingredientes, que é a cinza, né? O companheiro Washington vai pegar a cinza e incorpora a cinza aqui dentro do biogel. Colocando a cinza, eu vou ter que fazer o processo de mexer para incorporar essa cinza de forma homogênea no biogel. Continuo mexendo até eu ter a certeza de que a cinza foi incorporada ao meu processo de biogel. Depois que eu incorporei a cinza, eu em seguida vou incorporar o pó de rocha. Então eu pego o pó de rocha e a gente coloca aqui no biogel. Então, coloquei o pó de rocha, eu volto a mexer para incorporar de forma homogênea. Lembrando sempre que eu sempre tenho que estar fazendo esse movimento para que meu biogel comece a funcionar da forma melhor possível. Então, incorporando esses componentes que eu falei aqui, esses ingredientes, eu já posso dizer que eu já comecei a fazer o meu biogel, né? A quantidade de cinza que eu coloquei foi em torno de 3 litros de cinza para um biogel de 100 litros. E a quantidade de pó de rocha que eu coloquei foi em torno de 2 litros de pó de rocha para 100 litros de biogel. Lembrando a vocês que eu não preciso ter uma receita específica, a quantidade exata de cada coisa, né? Por que eu digo isso? Porque tem hora que você tem uma dificuldade de estar medindo as coisas para estar colocando. Agora eu também tenho que prestar atenção para que eu não coloque coisa fora demais da realidade. No meu biogel aqui eu usei 70 litros de água, 30 litros de esterco, 2 litros de pó de rocha e cerca de 2 litros de cinza. Eu tenho que lembrar de algumas coisas que é importante para o funcionamento do meu biogel. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que esse biogel ele jamais vai poder ser tampado. Não pode colocar uma tampa aqui por cima para lacrar de tudo. Por quê?
Porque o meu biogel é um banco de bactérias vivas. Eu vou sempre estar falando isso para vocês, que é para que não saia de nossa mente que eu preciso ter vida. Então, se eu tampar isso aqui, sei lá, com a lona, com a própria tampa mesmo, não vou ter o oxigênio entrando aqui dentro. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho vida. Esse biogel, ele vai ficar aberto e exposto na natureza. Então, a gente deve chegar aqui, abaixo um pouquinho, 10 centímetros seria o ideal, para baixar aqui e fazer um buraco que a gente chama de ladrão. Para quando vier uma chuva muito forte, uma trovoada, que encher aqui, vaza o produto por aqui e não transborda. Eu não corro risco de perder todo o meu trabalho, todo o meu biogel. Porque isso aqui vai estar sempre fermentando, como eu falei para vocês. Então a parte sólida que a gente botou do biogel, que é o esterco, a cinza e o pó de rocha, ele tem por obrigação, toda manhã quando você vier aqui, ela está aqui em cima fermentando, em forma de espuma. Se bate uma chuva muito forte, pode transbordar e derramar todo de uma vez e eu precisar refazer totalmente o meu biogel. Então eu faço esse buraquinho aqui para que eu tenha essa garantia que eu não vou perder meu biogel. Uma outra coisa importante é que a partir de amanhã, ou no máximo 3 dias depois, pode acontecer aqui aparecer abelhas, porque isso aqui tem esse processo, todo o processo de fermentação. Existe a presença dos açúcares, dos aminoácidos, então são substâncias que a abelha, mosca, né, vai chegar aqui. Não é problema você chegar e dizer, meu biogel está chegando abelha, meu biogel está tendo mosca. Então não vai ser problema. Uma outra questão que eu falei desde o início, e aí eu vou justificar por que o biogel tem que ficar no local onde o vento não toque para casa, porque aqui está subindo o cheirinho do esterco, né? De esterco cru e tudo mais. A partir do momento que ele fermentar, que chegar ao ponto de usar, esse cheiro ele vai se transformar em um cheiro de a mesma coisa quando a gente está no curral, que a vaca dá um arroto, dá uma coisa. Então é aquele cheiro de arroto de vaca, de gado, que a gente vai perceber quando ele está maduro, que ele vai ter esse cheiro aqui. Mas como a gente sabe... Então aquele cheiro forte vai diminuir. Vai diminuir. Certo. O cheiro de esterco, de estrume sem curtir, vai diminuir. Certo? Vai passar agora a ter um esterco. Vai ter um cheiro de um arroto de animal. Certo. De uma vaca, de um animal ruminante, quando arrota, que a gente está por perto, a gente sente aquele odor diferente. Certo? Então vai ser esse tipo de cheiro que vai permanecer por aqui. Bem, eu fazendo isso aqui, o meu biogel já está formado. A partir daqui, eu posso já começar a enriquecer esse biogel a partir de hoje, que a gente já vai fazer aqui, e também posso estar enriquecendo ele, começar a enriquecer ele depois que ele amadurece, certo? Como hoje a gente está fazendo, eu já tenho um ingrediente aqui, que é o soro de leite, que eu vou utilizar para enriquecimento. Então eu vou pegar 10 litros, como eu falei, do soro de leite e colocar nesse meu biogel. Ô Terence, no caso das famílias que tiverem lá a folha de fumo, a manipoeira, vai entrar como esse enriquecimento? Olha bem, Washington, você lembra que no início eu falei que tudo que vem de encontro à vida, que mata, eu não coloco aqui no meu biogel, né? Então, folha de fumo, folha de ninho, folha de pimenta, casca de laranja. Quando eu botar aqui, vai acontecer um processo aqui de fermentação que vai soltar substância tóxica e vai matar minhas bactérias. Pode não matar totalmente o meu biogel, mas vai matar uma boa parte das bactérias que eu estou cultivando aqui dentro. Então eu não jogo. E no caso da manipoeira, eu só posso colocar a manipoeira, que a gente chama, que também é conhecido como água de mandioca, eu só posso colocar se eu tirar o veneno. Eu tenho que retirar o ácido cianídrico durante 5 dias, para depois eu incorporar como enriquecimento.
E a outra coisa fundamental que eu tenho que colocar aqui também é a urina de gado. Como eu coloquei aqui agora, eu só vou ter necessidade de colocar de novo 30, 40 dias, acima de 30 dias depois, né? Então eu coloquei o soro, coloquei o soro. Então aí eu vou fazer o processo de incorporar o soro. Incorporar aqui. Não posso deixar de jogar qualquer coisa que eu colocar aqui. Urina de gado, água de mandioca, soro de leite. Se eu fizer uma captura de bactéria com arroz, colocar aqui dentro, eu tenho que mexer. Eu tenho que incorporar. Então isso não posso deixar mais. A partir de amanhã, eu todo dia vou vir mexer aqui. Como eu falei para vocês também, eu posso chegar aqui e esse biogel não está fermentando. Aí eu tenho que jogar uma coisa ácida. Como eu sei que soro de leite é ácido, eu posso jogar. Se eu não tiver soro de leite, eu posso jogar, fazer uma calda de maracujá, né, que é azedo, né, de carambola, de qualquer uma dessas frutas, limão, e incorporo aqui cerca de 1 litro a 1,5 litro, que ele vai começar a fermentar de 10 horas depois que eu colocar. Alguns biogéus, ele começa a fermentar logo imediatamente. Você colocou, 2 horas depois ele volta a fermentar. Outros demoram mais um pouquinho. Vai depender do estágio que o biogel está, né? Seu biogel, se você está tratando dele direitinho, ele vai dar um bom estágio e vai lhe responder cada vez que você fizer qualquer coisa. Então pronto, meu biogel está feito. Daqui hoje a 21 dias ele vai estar maduro, né? Eu já posso começar a utilizar nas minhas plantas. Então após 21 dias, após 21 dias de já fazer, pode utilizar. certo? A não ser que, tem outro detalhe importante. Sim. Se eu tenho na comunidade vários biogels, pessoas Sim. que fizeram biogels diferentes, eu posso fazer o que a gente chama de compartilhamento de biogel. Eu vou pegar 10 litros desse biogel e levar para um biogel que o seu Washington está fazendo. Pego do de Washington, trago para o meu. Por que isso é fundamental? Eu tenho um banco de bactérias vivas. Eu posso ter no meu biogel um tipo de bactéria que no biogel do colega não tem. Quando eu pego esse biogel daqui com essa bactéria minha que levo para lá, eu levei a semente dessa bactéria para o biogel dele. E assim vice-versa. Ele pode ter uma bactéria que eu não estou tendo no meu biogel. O importante é fazer isso, se você tiver mais biogel na região. Certo. Uma outra coisa importante também que eu não posso fazer nunca aqui é jogar sangue. Se eu matar um animal, matar uma galinha, um porco, uma cabra, uma coisa, eu não posso jogar o sangue aqui. Por quê? Para jogar o sangue aqui, teria que fazer um tratamento. Quem criou esse biogel foi um autodidata chamado seu Odaniel Amparo. Esse Odaniel Amparo, ele sabe fazer o tratamento de sangue. Mas ele não abriu para fora da família porque ele ficou uma coisa que é restrita, que, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, para se fazer um matadouro frigorífico, precisa fazer o tratamento dos afluentes. E ele faz o tratamento dos afluentes, faz o sangue e usa o biogel. Por isso, companheiro Washington, que a gente passa lá no frigorífico de Conquista e não vê mais aquele fedor que a gente via, aquela ruma de urubu, de coisa por lá. Porque os afluentes do frigorífico, ele é tratado no processo de biogel. Agora, o que é que eu posso fazer? Se eu tenho um frigorífico próximo à minha propriedade, que está fazendo o tratamento dos afluentes no modelo de biogel, e eu conseguir de lá 10 ou 20 litros do biogel de lá, Sim. biogel de frigorífico, eu vou trazer para aqui que vai enriquecer o meu biogel. Porque além de todos os produtos que eu tenho aqui, eu vou ter o problema do sangue tratado lá, que quem fez o tratamento para fazer esse processo fez o tratamento do sangue antes. Então eu tenho esse tratamento já feito lá, eu trago para aqui e não traz problema. Agora nunca coloque no seu biogel sangue de qualquer que seja animal. Uma pergunta assim, que talvez os agricultores tenham dúvida, né? Seu Eduardo que cedeu aqui o espaço, né? Pra gente, se eu tirar um pouquinho do biogel dele aqui, eu vou fazer o meu, que eu não tenho, não está pronto. Ajuda para o meu que está começando do zero? Exatamente.
Boa pergunta, Washington. Se você tem um biogel já trabalhando, eu falei aqui que seria 21 dias para ficar maduro, não é isso? Sim. Mas se eu tenho um biogel já maduro em qualquer lugar aqui da comunidade, ou lá em Conquista, no frigorífico, e eu trago o biogel de lá, pronto, e coloco aqui, 72 horas depois que eu fizer esse processo, esse biogel aqui já está maduro. Então eu já posso usar. Já pode usar nas plantas. Ok. Certo? Então, você só pode usar com pouco tempo isso. Então, fiz o meu biogel, vou ter que cuidar dele o tempo que eu precisar de tratar minhas coisas com biogel. Isso aqui não acaba nunca se eu não quiser que ele acabe. Sim. Se eu não quiser que ele acabe, ele não vai acabar nunca. Porque assim, o agricultor vai usar todo dia, uma hora vai diminuir, né? Mas aí, eu vou explicar passo a passo agora para frente, como é que eu vou fazer para utilizar. Então, eu estou com o meu biogel pronto e está maduro. Eu vou agora começar a utilizar. Mas antes de utilizar, eu vou dizer alguns detalhes importantes. Por exemplo, eu vou trabalhar com esterco na minha propriedade. E todo agricultor, toda agricultora sabe que ele não pode jogar o esterco do jeito que ele põe no curral, como a gente chama o esterco cru. E a gente também sabe que como é que eu faço para fermentar? Eu junto o esterco do curral, boto no local, se eu tiver água eu molho e cubro com a lona. Em torno de 30 a 33 dias ele vai fermentar. Ele vai levar a temperatura até 300 graus e depois ele vai voltar a ficar a temperatura ambiente normal. E eu só posso usar na planta quando ele estiver na temperatura normal. Para a gente ter uma ideia do poder do biogel, se eu estou com biogel atuante, maduro, utilizando ele, juntar uma ruma de esterco, umedecer bastante com biogel e cobrir, com 72 horas você pode usar o esterco, que ele já não traz nenhum dano para a planta. Ok. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai falar de qual a utilidade disso aqui. Bem, como eu falei, o biogel ele não é curativo. Eu não posso chegar numa lavoura que está sendo atacada por lagarta, que está sendo atacada por pulgão, por fungo, e bater meu biogel achando que eu vou curar aquilo ali. Ele não vai curar. Não vai curar. Certo. Depois que o meu biogel está pronto, eu vou falar agora como é que para que eu uso, como é que eu vou usar isso aqui. Bem, só existe 3 formas de você usar o biogel. Você usa o biogel no preparo do material que você vai fazer canteiro, que você vai fazer viveiro de mudas, certo? Que você vai preparar o solo antes de plantar. 10 litros desse biogel, só tirar a bagaceira e chegar no material que você está fazendo, que é um material que você está fazendo para fazer canteiro, que é um canteiro de uma horta, e umedecer bastante ele com biogel. Puro, só o biogel da terra. E esperar 3 ou 4 dias para aquele biogel agir na matéria orgânica que está ali naquele local que você falou, no solo, ou no material que você está fazendo para encher os caixinhos para fazer o uso. Então essa é uma forma. A segunda forma que eu posso fazer é eu pegar 1 litro de biogel, Sim. aqui puro, tirar o bagaço, pegar o litro só do líquido, botar em 10 litros de água e molhar em volta do pé da planta, sem que atinja as folhas. Então eu chego no pé de uma planta, de um buzeiro, de palma, de milho, qualquer planta. Uma frutífera. Uma frutífera, qualquer planta. Isso aqui serve para qualquer planta, porque vai dar vida ao solo. Certo. Vai dar condições à planta a se alimentar bem, não ter estresse e não produzir a substância que inseto, pragas e doenças gostam. Vai se tornar difícil da praga e doença atacar ele. Né? Então, eu vou pegar 1 litro daqui e vou colocar em 10 litros de água, cada 1 litro, e vou molhar em volta do pé da planta sem pegar. É a segunda forma de usar o biogel. E a terceira forma é eu pegar 1 litro disso aqui, coar direitinho, botar em 20 litros de água. Sim. E pulverizar minha planta, a parte aérea. Todinho, posso pulverizar. Qualquer planta. De um caqueirozinho em 20 litros. Certo? Agora, isso se eu já estiver trabalhando com o biogel. Se eu for fazer uma horta, hoje, hortaliça, como alface, uma coisa que é muito assim, sensível, muito melindrosa, se a minha esposa tem uma plantinha ali na casa dela que vai começar a usar o biogel a primeira vez, eu devo diminuir. Coloco meio litro para 20 litros de água
E a partir de 3 ou 4 aplicações, eu já posso entrar de 1 litro para 20 litros de água. Aumentar a quantidade. Chegar nessa quantidade. Certo. Eu nunca vou poder chegar e botar 10 litros, 1 litro de biogel em 10 Sim. litros de água e pulverizar a parte aérea. Certo. Que aí eu vou causar um estresse tão grande na planta que ela vai morrer. Ok. Porque ela vai ter uma reação muito forte. Certo. Também não vou pegar o biogel cru, que a gente chama aqui o biogel sem mistura, e colocar no pé da planta. Sim. Eu só posso usar o biogel puro para montar Preparo de solo. Preparo de solo. Ok. Só tem essas 3 coisas. Ok. Mas se eu começar a tirar coisa daqui, no meu biogel não vai acabar? Vai acabar. Mas eu falei que o biogel nunca acaba? Foi. Então, para cada litro que eu tirar de biogel, eu vou repor com 1 litro de água. Lembrando mais uma vez que não pode ser água de poço artesiano e água tratada da embasa. Tem que ser água proveniente de água da chuva. Então, para cada litro que eu tirar daqui de dentro, eu vou colocar 1 litro de água limpa. Ô, Terence, o agricultor esqueceu. Ele está com seus 100 litros de biogel. E acabou que ele descuidou, usou 30, 50 litros. Ficou bem pouquinho. Eu ainda posso fazer a reposição? Pode. Mas você tem que observar direitinho. Você nunca pode deixar chegar a esse ponto. Certo? Porque aí você vai ter uma perda da funcionalidade do seu biogel. O ideal é que você chegue. Tira 1 litro, coloca 1 litro. Agora, por exemplo, se eu for trabalhar numa roça de maracujá de 1 hectare, e eu sei que eu vou usar 10 litros hoje no dia, eu não vou ficar tirando aqui 1 litro a cada hora, não. Eu chego aqui, tiro meus 10 litros, boto 10 litros de água e vou lá para a roça trabalhar com meus 10 litros de biogel. Porque eu só posso tirar do biogel daqui do meu tanque 24 horas depois que eu coloquei, repus. Então, se eu começar a vir tirar 1 litro, chegou de tarde, eu repus a tardinha, no dia seguinte eu não posso tirar. Eu tenho que esperar as 24 horas de tarde, como eu não vou trabalhar de noite, eu tenho que tirar só no 3º dia. Então, por isso que a gente fala. Tirou o biogel daqui, trate logo de repor a água. Ok. Quando eu fizer isso, a depender do uso que eu tiver, se for um uso intenso, se eu usar biogel, por exemplo, 3 vezes por semana, uma quantidade maior, isso aqui vai enfraquecer. O que é enfraquecer? Eu vou mexer aqui e vou sentir que o material sólido, ele está diminuindo, ficando leve aqui a pá. Bom, como eu já sei que meu biogel é de 100, e eu já tenho mantido aqui meus 70 litros de água, eu só vou colocar o quê? A parte sólida. Eu só Então, vou colocar os 30 de esterco, vou colocar a cinza e o pó de rocha e aguardar 72 horas. Que o processo vai ser mais rápido. Mais rápido porque o biogel aqui já está atuante. Ok. Então eu fiz isso, 72 horas depois eu posso estar usando. Então só existe essa forma de usar. Chegando na parte da finalização do nosso biogel, né? E aí aqui que a gente está olhando, já chegou uma músicazinha aqui para nos visitar aqui, já fazendo, como eu falei no processo, que isso é normal. O biogel, ele é um produto que vai facilitar a vida do agricultor. Por quê? Porque eu vou transformar o que a planta gosta, que é o que a gente chama de adubação, os estercos, a matéria orgânica que tem no solo, a matéria orgânica que a gente está trazendo de fora e jogando, eu vou transformar essa matéria orgânica na forma que a planta se alimenta. Porque a planta ela não se alimenta do esterco de gado, de galinha, de cabra que a gente coloca lá, não. Ela só se alimenta da atuação que a bactéria faz, fungos e bactérias que existem no solo, como minhoca, como as outras coisas, para transformar aquilo no alimento da planta. Então o biogel vai fazer isso, acelerar esse processo lá no campo. E a outra coisa fundamental é que, se eu jogar no biogel em um local pobre de matéria orgânica, eu não vou ter o resultado que eu talvez esteja esperando. É fundamental que eu tenha matéria orgânica. Quando eu não tenho, eu trago de fora e coloco. Então, sendo assim, a gente fez o biogel, vamos esperar ele amadurecer e agora é só contar os dias para usar. Certo? E eu garanto que quem usar isso aqui vai ficar muito satisfeito, porque vai diminuir e muito a questão de usar até defensivos naturais em suas lavouras. Ok, Washington? Terence, como a gente passou, né, para todos nessa videoaula, vai ser de grande importância para o pessoal, né, utilizar o biogel na sua propriedade. Então aqui nós estamos finalizando nossa videoaula. Eu agradeço ao colega Terence, né, que veio aqui
contribuir com sua experiência. Agradeço a família do agricultor, né, que recebeu a gente aqui para a gente poder estar fazendo, né, o biogel. E queria falar para vocês que vão estar vendo aí essa videoaula, né, no canal do YouTube, né, que possam assistir os outros vídeos que estão lá disponíveis, acessar as redes sociais, o Instagram, o Facebook, né, do SEDASV, e ver lá todo o conteúdo que tem da agricultura familiar, certo? E que a gente possa contribuir, né, cada vez mais, né, com os agricultores. Muito bem, Austin. E assim, eu gostaria também de agradecer a família que nos possibilitou essa videoaula, fazer essa videoaula aqui com ele, e dizer assim, que estarei sempre à disposição, tanto do SEDASV, que é a minha instituição que eu trabalho, do projeto Bahia Produtiva, de qualquer outro projeto que esteja sendo desenvolvido pelo SEDASV, e também estarei sempre à disposição de qualquer agricultora ou qualquer agricultor que nos procurar através das redes sociais, para a gente tirar dúvida ou fazer uma explanação sobre qualquer uma dessas coisas, das práticas agroecológicas, que a gente do SEDASV só trabalha e trabalha na linha da agroecologia. Então, se for de agroecologia, a gente vai procurar contribuir no que for possível. E o mais é só agradecer ao projeto, né, Bahia Produtiva por ter me possibilitado essa oportunidade de estar contribuindo com o trabalho da gente. Ok, obrigado, Terêncio. E assim, quem tiver dúvida, tem a área aí de perguntas, né? Lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, e deixa sua pergunta que a gente, quando vê lá, vai estar respondendo e tirando as dúvidas sobre esse vídeo ou outros vídeos que estão no canal. Obrigado e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.